Bom, irmãos, hoje nós vamos fazer uma meditação simples na Palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 2, dos versículos 7 a 11, que diz assim: Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elemitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Bem, o contexto aqui é o dia de Pentecoste, em que Deus derrama seu Espírito sobre os discípulos de Jesus que estavam reunidos em oração no cenáculo. E cada um recebeu o Espírito Santo. E cada um falou numa língua diferente, dentro daqueles povos que estavam ali, de várias regiões. Eles ouviram as grandezas de Deus sendo proclamadas nas suas línguas maternas. Por cada um falava na língua que eles conheciam. O que a gente pode entender disso aqui? Vejam, irmãos, a sabedoria do Senhor. Ali eles estavam reunidos, eles ouviram a palavra de Deus. Depois Pedro fez uma pregação maravilhosa, falando que aquilo que eles tinham visto, que eles diziam, eles estão embriagados. Não, não estavam. Aquilo era o cumprimento do que dizia o profeta Joel, que Deus derramaria o seu Espírito nos seus servos. Isso havia sido prometido. E também falaram de Jesus, que Jesus era o Filho de Deus, o Messias tão esperado, e que eles o tinham crucificado. Falaram do Evangelho, mas que Deus o havia ressuscitado. E citaram Davi, que Davi fala: o meu Senhor não verá a corrupção da carne. Sim, Davi morreu, ele foi sepultado, ele viu a corrupção. Então, como Davi era profeta, Deus falou por meio dele, profetizando que o seu filho, quando viesse, não seria preso pela morte, como a morte poderia prender o príncipe Deus da vida, e que seu corpo não veria corrupção. Então, Pedro explica isso a toda aquelas pessoas que estavam ali. E diz a palavra que 3.000 se converteram, foram chamados, foram tocados pelo Evangelho e se batizaram. Dali, eles foram embora, cada um foi para a sua cidade. Mas eles só ficaram nisso? Não, eles levaram o Evangelho para as suas casas, para as suas famílias, para os seus bairros, para as suas cidades, e passaram para outras pessoas. Passaram, ensinaram, e essas outras pessoas foram recebendo também, e assim o Evangelho foi. Deus pulverizou o Evangelho por todas aquelas regiões, daquelas pessoas que estavam ali. E isso facilitou muito o trabalho
de missionários como Paulo. Lembra onde Paulo esteve? Em Frígia, na Panfilha, na Mesopotâmia. Paulo esteve por esses lugares onde eles receberam o Evangelho. Isso aí já foi uma preparação do Senhor para quando Paulo chegasse com o Evangelho, muitos já tinham ouvido falar. E já havia lugares em que havia os prosélitos, né, que ouviam determinadas coisas nas sinagogas e já eram meio convertidos ao judaísmo, porque ainda não acreditavam no cristianismo. Então, o que a gente pode pensar disso? É a soberania de Deus. Ele é totalmente soberano. Ele faz a sua vontade e às vezes a gente não entende por que as coisas acontecem, mas ele sabe. Ele é poderoso, ele é soberano, ele tem seus propósitos que nós não podemos imaginar, mas ele sabe o que está fazendo. Então, só podemos confiar nele sempre, porque ele sabe o que faz. Amém, irmãos? Até o próximo vídeo, ok?